Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de outubro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirmou a presença do sistema de parte. Eu vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a perícia de sustentação oral e o patrono está presente. Vamos começar os trabalhos com o processo de VURF do Brasil, peça de fixação limitada, recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Rafael Oliveira. Bom dia. Eu acho que minha câmera deu um pequeno problema aqui. É só questão de eu sair e entrar novamente. Mas vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, mas a imagem não. Tá, só me dá um segundinho, já aconteceu isso antes. Só um minuto. Pronto, agora sim. Ok, agora, ok, a imagem voltou. Bem, eu vou adiantar, há um pedido de sustentação oral, eu vou ler o relatório, mas já vou adiantar que no dia de hoje não vou estar apreciando o mérito da acusação fiscal, há um pleito de nulidade, é sobre isso que o meu voto vai focar. Então, no momento de realizar a sustentação oral, se o doutor quiser focar nessa matéria, fique à vontade. Claro, posso iniciar? Na verdade, esse era o meu ponto mesmo, Ok. da Tá, eu só vou sustentação. ler rapidamente o relatório dos Tá bom. demais juízes. É o recurso ordinário, contribuição por filho PDTJ1, que julgou procedente o AIM. São duas acusações fiscais. Acreditar-se indevidamente semestre no período de janeiro de 2024 a setembro de 2000, desculpa, de janeiro de 2014 a setembro de 2014, novembro de 2014, dezembro de 2014, através de escrituração dos valores do livro fiscal regido após esse semestre, a título de ressarcimento de substituição tributária, que teria sido a paga maior em operações sujeitas à substituição tributária. O contribuinte deixou de lançar itens de notas fiscais devidamente escrituradas de mercadorias que constam no arquivo, nos termos da portaria CAT 1799. Segundo a acusação fiscal, também acreditar-se indevidamente semestre, através de escrituração de valores do livro fiscal regido ao próximo semestre, a título de crédito em operações próprias, em que teria sido paga maior em operações sujeitas à substituição tributária. O contribuinte deixou de lançar itens de notas fiscais devidamente escrituradas de mercadorias que constam no arquivo, nos termos da portaria CAT 1799. A decisão primeira instância julgou o presidente AIM, inconforme à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade da decisão primeira instância, baixa indilígência dos autos, o cancelamento integral da auto-infração, a relevação ou redução da multa e o afastamento da aplicação da taxa SIC sobre a multa. A determinação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. A protesto de sustentação oral, Dr. Rafael fica à vontade para realizá-lo. Bom dia a todos. Bom, como a questão aqui gira em torno da nulidade no voto, e isso, na verdade, era o que eu ia focar mesmo na sustentação, não vou tratar do mérito, porque possivelmente a gente nem precise falar disso agora, mas o fato é que qual é a origem dessa nulidade? Por que a gente está dizendo que a nulidade é uma nulidade da decisão de primeira instância? Só um pano de fundo rápido, isso aqui é aquela questão da portaria CAT, de você ter imprecisão nos estoques, etc. Não é a primeira atuação que a VURT sofre com isso, e isso porque ela comercializa muitas miudezas, né? Então, por uma certa característica, especialmente quando a gente está falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás, que era menos informatizado, o que ela fazia? Quando ela percebia que teria direito ao crédito, mas o estoque estava com um controle um pouco falho, ela parava de utilizar notas para calcular o crédito da portaria CAT, ela só entendia o que ela podia ter base, e aí ela seguia sem calcular, o fiscal, na verdade,
ele acabou desconsiderando toda a apuração do cálculo da portaria CAT, porque não foram incluídas todas as notas. Mas fato é que durante o que a gente percebeu é que muitas das notas que foram incluídas, elas não eram nem representavam saídas, elas saídas efetivas, era só para armazenagem, ou conserto, ou feiras, exposições, não representariam redução de estoque. Também a gente verificou que a MVA utilizada pelo fiscal em muitos casos estava equivocada, nas situações diversas. Verificou também falta de consideração de notas que dariam direito ao crédito, mas que aquela história do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu excluir para garantir a prova, mas você reincluiu, a consequência é o direito ao crédito, por exemplo, em saídas interestaduais. Alegamos diversas coisas, é uma decisão bastante, mas é importante dar esse plano de fundo justamente porque daí reside a nulidade da decisão. Diversos documentos, diversas planilhas, diversas folhas, várias alegações da recorrente não foram analisadas. Por exemplo, a questão da MVA não foi analisada não foi efetivamente analisada pela decisão de primeira instância. Ela passa ao largo e uma série de alegações, e na verdade o que a gente verifica é que ela só carimbou o auto de infração. E mesmo tendo tido diligência em primeira instância, determinando a análise, por exemplo, da questão da MVA, as respostas da diligência foram apenas carimbadas, o que a recorrente falou não foi analisado. Isso gera duas coisas. Primeiro, uma possível supressão de instância para certas alegações e documentos, que não teve manifestação do juiz, do julgador da delegacia, e segundo, própria afronta ao direito de defesa, porque, de fato, o que a gente verifica, aí aliás, na decisão, chega ao absurdo de falar que nós não juntamos documentos aos autos. Nós fizemos questão de dizer, olha, das folhas tais e tais está tal documento, das folhas tais e tais está tal documento. E é por isso que isso gerou uma decisão nula, porque é uma decisão que efetivamente não julgou nada. Ela simplesmente bateu o carimbo na decisão, na autuação, e mesmo supostamente tentado corrigir o curso do processo por meio da diligência. Então, por isso que a gente fala dessa nulidade da decisão de primeira instância. A gente acha que, por mais que seja ruim voltar ao processo e não ter a finalização, pelo menos em âmbito administrativo, pelo menos é interessante que seja finalizado da maneira correta, analisando efetivamente o que o contribuinte está dizendo, verdade material, documentos, etc., para chegar a uma conclusão mais justa para um lado ou para o outro. Por isso que, de novo, focando nessa questão da nulidade, eu vou parar por aqui, porque a gente realmente acha que que o processo deveria voltar para novo julgamento de primeira instância, antes de tratar de todo o mérito. Obrigado. Está mudo. Está sem som, presidente. Peço desculpas, agradeço ao doutor Rafael. Vou passar ao voto. A recorrente alega nulidade de sua primeira instância para falta de análise da documentação apresentada com a impugnação, citando o trecho decidido. Diz o seguinte: pois bem, ao longo da peça da defesa, o contribuinte cita diversos documentos, tais e quais, que supostamente foram elaborados com o intuito de sustentar suas argumentações e comprovar seu direito ao crédito. No entanto, tais documentos não constam nos autos. Embora refira a decisão nos seus itens 37 a 39 tenha discorrido seus documentos anexados na defesa, com a assertiva aposta sobre o item 36, é incerto que a análise de tais documentos foi realizada de acordo com o alegado pela autuada. De fato, a autuada não organizou os documentos como DOC 2, DOC 3, DOC 4, DOC 5, DOC 6 e DOC 7, explicitando-se no seu recurso ordinário. Transcrevo aqui a parte do recurso ordinário em que a recorrente explicita quais seriam os DOC 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entendo que o ilustre julgador, com elogios ao seu zelo pelas diligências que promoveu, poderia ter solicitado esclarecimento à recorrente quanto à omissão das referências dos documentos juntados na defesa. Assim, com a filha assertiva após o item 36 da decisão de primeira instância, resta duvidoso se os documentos foram apreciados no contexto posto na defesa. Quanto a manifestações da autuada após a diligência e a manifestação da douta representação fiscal, entendo que o julgador deve apresentar as razões para considerá-las ou não. Em relação à alegação da falta de prestação dos argumentos relacionados à ilegitimidade do MVA aplicado, assiste razão ao recorrente. As folhas 33 e 473 de defesa, o DOC 7 identificaria: A. Erros na determinação do IVA aplicável à operação. B. Erros na determinação da alíquota interestadual aplicável à operação. E C. Não inclusão do frete na base de cálculo CMS-ST. No entanto, como exposto acima, foi afirmado que o DOC 7 não constaria nos autos, o que, com as ressalvas já apontadas, foi identificado pelo recorrente seu recurso. Assim, em consideração do duplo grau de julgamento, entendo que os autos devem retornar à primeira instância para novo julgamento com os apontamentos acima descritos. Predisposto com esse recurso ordinário para anular a decisão primeira instância, devendo ser proferida nova decisão. É assim que eu voto.
Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de VURF do Brasil, peça de fixação limitada, retornar à primeira instância para nova decisão. Agradeço, presidente, doutor Rafael. Um bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Vamos passar por processo de SIG Transportes e Serviço Aéreo em recurso ordinário. É de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, é um recurso ordinário, interposto contra o contribuinte com adesão proferida pela DTJ1, que julgou procedente o AIM. São 5 acusações fiscais. Deixar de pagar o ICMS decorrente da entrega de dias, referente à apuração de suas operações próprias, com indicação do valor do imposto a recolher em importâncias inferiores à escritura livre fiscal destinada à apuração. Deixar de pagar o ICMS por ter informado valores do débito do imposto no campo 51 da GIA, em importância inferiores à soma dos valores da coluna do imposto debitado de registro de saídas. Deixar de pagar o ICMS por não ter entregue as GIAs do período de 6 de 2016, 7 de 2016 e 8 de 2016. Nos referidos pedidos, o contribuinte emitiu diversos conhecimentos de transportes eletrônicos, escrituras mesmo do registro de saídas e o livre registro de apuração de ICMS. Quarta acusação, deixar de entregar a guia de informação dos períodos de 6 de 2013, 10 de 2013, 1 de 2014, 2 de 2014, 4 de 2014, 9 de 2014, 11 de 2014, 1 de 2015, 6 de 2015, 10 de 2015, 2 de 2016, 3 de 2016, 10 de 2016 e 11 de 2016. Quinta e última acusação fiscal, deixar de entregar as guias de informação dos períodos 11 de 2015 a 1 de 2016, 4 de 2016 a 9 de 2016. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, inconformado com a decisão de primeira instância, ou contribuinte que interpôs recurso ordinário, apresenta em seguintes alegações: não consideração das operações de créditos, relevação da penalidade e multa abusiva. Então, por fim, requer o cancelamento ou improcedente de uma aplicação. A do Tributação Fiscal manifestou-se pelo não por recurso ordinário. A 8ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para uma manifestação do auditor fiscal autuante a respeito dos documentos juntados no recurso ordinário. O auditor fiscal autuante se manifestou, a do Tributação Fiscal e o autuante também se manifestaram. A 1ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que o auditor fiscal autuante se manifeste sobre todos os documentos apostados pelo contribuinte. Também houve uma manifestação do auditor fiscal autuante, da autuada e da Tributação Fiscal. Há protesto de sustentação oral. Doutora Luara, fique à vontade para realizar. Bom dia a todos. Muito obrigada aqui pela oportunidade de realização dessa sustentação oral. Obrigada, presidente. Eu vou ser bem sucinta, né? A gente está com esse recurso ordinário há alguns anos já pendente de julgamento. Em 2018 teve essa determinação de realização de diligência, né? Para que fossem analisados os documentos juntados no recurso. A empresa realmente teve um problema com a sua contabilidade externa, né? E ela tentou sanar todas as irregularidades aí e conseguiu fazer grande parte disso quando da realização do recurso ordinário, né? E aí, já é a segunda vez e o auditor fiscal ele está se negando a analisar essa documentação, né? O Tite já por 2 oportunidades, na 8ª e na 1ª Câmara, sob relatoria na época da juíza Solanita, da última vez, ele ficou 3 anos baixado em diligência para o auditor simplesmente dizer que não faria análise, né?
nós entendemos que ainda que ele não concordasse com a documentação apresentada ou com os procedimentos adotados pelo contribuinte, deveria ter sido feita uma análise, né? Porque a gente está falando de autuação de ICMS de débito e crédito, e a empresa realmente teve aquisições para ativo imobilizado que geram, né, direito ao creditamento, que certamente reduziria o montante do ICMS cobrado, né? Então, nós estamos aqui pedindo, né, ou que ele seja por uma terceira vez baixado em diligência, para que tenha uma análise conclusiva, né, ao menos para que seja apurado esse montante do crédito que a empresa comprovou por meio da juntada das notas dessas aquisições de ativo imobilizado, insumo e uma determinada série de outras documentações. E essa determinação, se for acatado novamente o nosso pedido de baixa em diligência, porque por 2 vezes ele realmente não foi, a determinação do TIT não foi cumprida, para que tenha uma ordem mais direta de reapuração, né, de toda essa documentação que nós juntamos, junto com o recurso ordinário, ou então que seja declarada a nulidade do auto, porque de fato estaria sendo cobrado um imposto maior do que o devido efetivamente, considerando os princípios da verdade material, né, a gente sabe que o regulamento aceita, né, a escrituração extemporânea de créditos, então é direito do contribuinte que sejam efetivamente considerados esses créditos na sua apuração, com no mínimo uma diminuição do imposto cobrado, né? E, além disso, nós pleiteamos também a readequação da Selic, que está incidindo nesse processo, porque o auto foi lavrado em janeiro de 17, então foi antes da alteração que teve da Lei 16.497, que foi em julho, então, no mínimo, uma readequação também dos juros Selics aplicado aqui nesse auto de infração é realmente necessário. E também a relevação das multas, né, que elas foram extremamente desarrazoadas e desproporcionais aqui à conduta do contribuinte. E é isso, então nós fazemos o pedido assim de que ou o processo seja baixado em diligência com uma ordem direta para que tenha uma reapuração de débito e crédito, considerando todos esses créditos e uma efetiva diminuição do imposto cobrado, ou a declaração de nulidade do auto, já tendo em vista que esses créditos não estão sendo considerados pela fiscalização. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Agradeço a patrona, vou passar meu voto. A recorrente do seu recurso ordinário não se insurge contra os fatos imputados pelo fisco, ou seja, cito aqui as 5 acurações fiscais do auto de infração. A sua pretensão é que o fisco leve em consideração notas fiscais de aquisição de mercadorias e bens que ensejariam crédito do imposto que não foram escriturados nos livros fiscais e nem declarados nas guias existentes antes do início da ação fiscal. O auditor fiscal atuante expôs. Entretanto, entendemos que, com base no artigo 61, parágrafo 1º do regulamento, que o direito ao crédito está condicionado à escrituração regular do respectivo documento fiscal, podendo ser feitos extemporaneamente no prazo de 5 anos pelo valor nominal. Nessa esteira, durante a ação fiscal, que é o momento oportuno para análise do documento pelo auditor fiscal, os livros fiscais e as guias não haviam sido enviadas e não havia qualquer apuração do imposto entregue pelo contribuinte. Deste modo, como a autuada não havia exercido direito ao crédito com a escrituração regular dos documentos fiscais, foi cobrado o imposto do total do débito destacado nos documentos de saída em cada período, ficando o contribuinte com direito ao crédito temporário nos termos do artigo 61, parágrafo 2º supracitado. Observe que o registro de apuração semestre e o registro de entradas trazido pela autuada, folhas tais e quais, não possuem certificação oficial de que eles tenham sido transmitidos ao fisco, muito menos antes do início da ação fiscal. Deste modo, eles não possuem validade jurídica e nem servem para fins de denúncia espontânea, previsto no artigo 509 do regulamento, pois ela é condicionada a que o contribuinte procure a repartição fiscal antes de qualquer procedimento do fisco. O eventual direito ao crédito deve ser exercido pelo contribuinte, atendendo ao disposto na legislação e não pelo fisco, uma vez que a competência deste é fiscalizar e homologar os lançamentos realizados pelo contribuinte, ou seja, não é sua competência realizar atos ou procedimentos obrigatórios a todos os contribuintes. O artigo 61, parágrafo 1º do regulamento dispõe que o direito ao crédito é imposto condicionar-se-á a escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Assim, não havendo a regular escrituração das notas fiscais, o contribuinte não exerceu seu direito e nem dispôs as informações para que o fisco pudesse exercer sua prerrogativa de auditá-los e homologar o lançamento do contribuinte, que neste ponto realmente foi realizado. A recorrente junta documentos em 11 de 2 de 2021, ou seja, muito após
muito após os 5 anos dos fatos decorridos, relativos a apurações de falta de pagamento de imposto, itens 1, 2 e 3 do AIM, na pretensão de que o fisco faça a compensação de valores que, como já exposto, não é competência deste. Observe o parágrafo 3º do artigo 61 do regulamento. O direito ao crédito extinguir-se-á após 5 anos contados da emissão do documento fiscal. Assim, o eventual direito ao crédito já está extinto pelo contribuinte. Ainda, o fisco nem poderia auditar os referidos créditos, pois já estaria expirado o prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário, que, por sua vez, nem teria como ser constituído pelas notas fiscais juntadas pela autuada, nem foram escriturados declarados de modo a possibilitar a sua verificação. No sentido todo exposto, observe o decidido pela Câmara Superior no processo DT 14, 4116, 883/2018, relatora doutora Cacilda Peixoto, diz o seguinte: a norma quanto ao suporte ao artigo 61 do regulamento, que determina que o crédito do imposto é um direito que compete única e exclusivamente ao contribuinte, desde que atenda a pré-requisitos elencados na legislação tributária. Não pode, assim, o fisco exercê-lo em nome do contribuinte. Ademais, o parágrafo 1º apresenta condicionantes para a escrituração dos documentos para a fruição do direito ao crédito, competindo exclusivamente ao contribuinte cumprir os requisitos. Deste modo, as alegações de que o fisco não procedeu à compensação do imposto não merecem prosperar, pois trata-se de uma faculdade cuja competência exclusiva do contribuinte. Diz ainda, destaque, assim, não é permitido ao julgador determinar a compensação dos créditos do contribuinte. Não é também de competência da autoridade fiscal promover a correção da escrita fiscal do contribuinte, alterando o registro de entradas para efetuar eventuais lançamentos de créditos relativos às aquisições de mercadorias. Não há norma que obrigue a autoridade fiscal a recomposição da escrita fiscal da autuada, considerando os eventuais créditos não aproveitados. Tampouco existe previsão para que se reduza o valor apurado em lançamento de ofício para efetuar diretamente no bojo da autoinflação a compensação de créditos que o autuado não escriturou em seus livros fiscais. Com efeito, não há qualquer previsão legal que dê suporte à possibilidade do agente fiscal realizar o procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos a que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar. Então, destaque, não acolhe a pretensão da recorrente. Quanto à alegação da falta de razoabilidade confiscatória da multa, a matéria está pacificada em CITIT, na Câmara Superior do CITIT, e adota o entendimento exposto no processo DT8, 4042, 460, 2014, relatora doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Também nesse sentido, a Câmara Superior expôs o processo DTC2, 246932, 2011, em sentido contrário à pretensão contribuinte. O artigo 527-A do regulamento não é aplicável aos itens 1, 2 e 3 do AIM, uma vez que há exigência do imposto, o que impede o benefício nos termos do caput referido à norma. Para os itens 4 e 5 do AIM, não há exigência do imposto e não há imputação de dolo fora de simulação. O capital social da autuada é de R$ 88 mil, não indicando se tratar de empresa de grande porte. A interpretação fiscal indica a existência de um único auto de infração anterior por descumprimento de obrigação acessória. Entendo que o pode econômico dos antecedentes fiscais, bem como as ponderações da interpretação fiscal, não são robustos o suficiente para impedir a aplicação do artigo 527 do regulamento, mas são levados em consideração para sua dosimetria. Deste modo, para os itens 4 e 5 do AIM, reduz as multas para 50% do valor originalmente exigido na auto-infração. A soma 10 desse título, atingindo os juros, foi revisada nos seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multas de auto-infração estão limitados a essa taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante das súmulas perante os órgãos do CITIT, assim, a sua observância é obrigatória. Destaque limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Pelo exposto, conhecido ao parcial provimento por surgidade, de modo a reduzir as multas dos itens 4 e 5 do AIM para 50% do valor originalmente exigido na auto-infração, limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic, e no mais, manter integralmente as demais agências fiscais. É assim que eu gosto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Fiz a Ok. solicitação. Então, concedido o pedido de manifestação da doutora reputação fiscal. Eu vou redigir aqui. Senhores, poderem acompanhar. Já está registrado. Antes de eu proceder à leitura, só fazer alguns comentários em relação ao que a patrona trouxe, no sentido de que, uma vez determinada a diligência para análise da documentação apresentada, fica-se de passagem extemporaneamente pela autuada, o autor do feito analisou a documentação e disse que simplesmente aquela documentação não se referia aos autos, não se referia às infrações propriamente ditas, porque as infrações são falta de entrega de GIA, com consequente falta de pagamento de imposto e pagamento de imposto em valor menor do que foi declarado nos livros fiscais. E a autuada trouxe uma série de documentos referentes ao direito de crédito que ela tinha. Isso não tem nada a ver com as acusações. Então, duas diligências absolutamente inócuas para que o autor do feito analisasse uma documentação referente a crédito que não tem nada a ver com as afirmações, com as autuações. E o autor do feito assim fez, falou, não tem nada a ver essa documentação. Então, no retorno de diligência, da segunda diligência, eu pessoalmente fiz o retorno de diligência, falei tudo que já estava nos autos e né, fiz uma análise detalhada da documentação e demonstrei que o que foi trazido pela autuada em nenhum momento ilide as acusações, porque não tem a ver com falta de pagamento de imposto, e sim com direito ao crédito, que é algo que ela tinha que ter feito lá atrás, não é oponível às infrações nesse momento do auto-infração. Então, com certeza, a análise foi feita da documentação, e aí o nosso pedido aqui de manifestação se refere somente à redução de multa, a qual o ilustre juiz relator está concedendo. Então, eu falo o seguinte na minha manifestação. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que não há de ser acatado o pedido de redução da multa. É isso porque as contrarrazões do recurso ordinário da representação fiscal bem resumiu a gravidade da infração nos seguintes termos, folhas tais. Então, nós já havíamos falado isso na nossa manifestação em contrarrazões. Com relação às infrações indicadas nos itens 4 e 5, em que pese não ter havido falta de pagamento de imposto em relação a elas, entendemos também ser inaplicável qualquer redução ou relevação de multa. No caso, restou demonstrado que a recorrente deixou de apresentar as GIAs por diversos meses nos exercícios de 2012 até 2016. Tal fato demonstra uma conduta reiterada da recorrente no sentido de descumprimento das obrigações tributárias acessórias impostas pela legislação tributária. Logo, não deve ser aplicada qualquer redução de penalidade imposta nesses itens, sob pena de caracterização de incentivo para que a recorrente continue a descumprir com suas obrigações tributárias. Além disso, em consulta ao sistema da Fazenda, identificamos que a recorrente possui antecedente fiscal desabonador, vez que foi lavrado contra ela o auto número tal, qual tem objeto a infração de não apresentação da escrituração fiscal digital, corroborando a conduta reiterada de descumprimento da legislação tributária por parte da mesma. Eu falando agora, e note-se que a autuada caracteriza sua conduta com relação aos itens 4 e 5 como apenas erro e esquecimento, fecha aspas, folhas tais, com o que não podemos concordar, dado o extenso período em que incorreu na infração, a reincidência na falta de cumprimento de obrigação acessória e também que seu, aspas, erro e esquecimento, fecha aspas, resultou na falta de pagamento de ICMS de mais de R$500 mil. Assim, somos pela não redução da multa no presente caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário, apenas limitando-se a taxa de juros, a Selic, no cálculo do imposto da multa, de acordo com o novo teor da súmula 10 deste tribunal. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Pedro. Eu vou manter meu voto, porque há apenas um auto de inflação, lavado há 7 anos atrás. Aparentemente não se trata de contribuinte de grande porte, e as questões influem na dosimetria da redução e elevação da multa, mas não na sua impossibilidade. Então, nesse sentido, eu vou manter meu voto. O processo está em discussão.
Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de SIG, Transporte e Serviço Serede foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença da patrona, um bom dia. Passar para o processo de VOX, Comércio, Importação e Exportação Limitada. É recurso de ofício, relator Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto é composto de uma infração. Emitiu no período de 15 de 2014 a 7 de 5 de 2014 notas fiscais eletrônicas no valor de tanto em supostas operações de venda de papel imune destinado à impressão de livros, jornais e periódicos pela empresa Nova Visão Editora Eireli ME, inscrição tal, CNPJ tal, que se dizia estabelecida na rua Desembargador West Python, número 3247, loja 1, bairro Peroni, município de Curitiba, estado do Paraná, cujos marcadores não foram entregues ao destinatário, tratando de meras simulações, conforme se comprova documentos juntados. Tais operações foram devidamente consideradas pelo autuado como operações imunes ao ICMS, ou seja, operações tributárias consideradas como não tributárias, deixando de pagar o ICMS correspondente. O ICMS foi devido e calculado pela alíquota de 18% e tal. Inconformado com a atuação, a empresa recorrente apresentou defesas florestais. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo todas as afirmações da empresa atuada e requerendo a manutenção da auto-infração. A autoridade também fiscal converteu o julgamento de diligência para que fosse juntar a notificação de trabalhos e reaberto nos 3 autos de infração. A autoridade esclareceu que deixava de atender à providência solicitada, visto que não interferia no esclarecimento da matéria a ser apreciada pelo julgador. A apresentação fiscal entendeu que, após análise a resposta da diligência solicitada, que o processo deveria se retornar à autoridade solicitante para o prosseguimento do julgamento. A empresa se manifestou requerendo o reconhecimento da nulidade da auto-infração, isso que não foi suprido o vício processual e identificaria o reconhecido pelo próprio julgador tributário. A autoridade fiscal converteu o julgamento de diligência, de novo reiterando a providência para que o agente atuante da RT3 Guarulhos juntasse aos ordens de serviços, notificação ou outro ato administrativo que houvesse autorizado a execução do trabalho fiscal, nos termos do artigo 9 da Lei Complementar 93903, com posterior abertura de prazo para manifestação do atuado. A autoridade atuante se manifestou requerendo que o presente feito fiscal fosse julgado improcedente e encaminhado posteriormente à representação fiscal para o conhecimento, visto que a não observância do seu parecer que, após o julgamento, foi anunciada à Delegacia Regional Tributária de Guarulhos, para que o autor do feito providenciar nova lavratura, desta vez observados os procedimentos que acreditava serem condições de execuibilidade, ou seja, competência para fiscalizar, que não interferia na acusação fiscal e nem impediu o ilustre julgador de firmar convicção sobre o seu julgamento. A apresentação fiscal se manifestou no sentido que o processo deveria retornar à autoridade solicitante para as providências julgadas cabíveis. De novo, a empresa requereu anulação da auto-infração. A decisão de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, tendo a Fazenda Pública apresentado recurso de ofício. A representação fiscal apresentou o seu parecer, pugnando pelo provimento do recurso de ofício, de forma mantida a ação fiscal e o crédito tributado dela advindo. A recorrente apresentou as contas das razões de recurso de ofício e requerendo negar o provimento do recurso de ofício. A 14ª Câmara, julgador de segredo tribunal de posse de taxa, negou o provimento do recurso de ofício, tendo a Fazenda Pública apresentado recurso especial. A empresa também apresentou recurso especial. A Câmara Superior de Segredo Tribunal de Posse de Taxa deu provimento a recurso especial fazendário, reformando a respeitável decisão recorrida e determinando com o retorno dos autos à instância qual para complementar o julgamento tocante às demais alegações de mérito formuladas no recurso de ofício. Recebidos os autos, vieram concluídos. Esse é o relatório.
Vou direto ao voto. A Câmara Superior reformou a decisão proferida em sede de recurso de ofício, determinando o retorno do processo à Câmara Julgadora para complemento do julgamento tocante às demais alegações de mérito formuladas no recurso de ofício. O auto de infração questiona a legitimidade das operações da empresa atuada, tendo em vista as informações prestadas pelos agentes fiscais da Secretaria da Fazenda mediante procedimento administrativo de pedido de verificação fiscal e relatório fiscal, que foram realizadas diligências nos endereços constantes na base de dados da Cefaz, e o resultado demonstrou inconsistência, notificações não atendidas e possibilidade de contato direto com os proprietários, levando à conclusão que se tratava de desvio de finalidade, papel imune, simulação de atos de negócio com pessoas. Na conclusão do citado procedimento de verificação fiscal, folha 64135, foi constatado por meio de diligência realizada pelo fisco, com o objetivo de verificar as operações e seu procedimento e seu processo produtivo no estabelecimento Nova Visão Editora Eireli ME. E a destinatária das mercadorias diversas questões inconsistentes, como a inexistência de matéria-primas, ou estoque de entradas ou de saída de mercadorias, espaço físico compatível para a prática da atividade proposta, funcionários, máquinas, equipamentos, total incompatibilidade entre o porte da empresa e os valores de entrada e saída de mercadorias, concluindo, inclusive, que a Nova Visão jamais exerceu qualquer tipo de atividade de endereço indicado perante a Cefaz Paraná em seu contrato social. Deste modo, a empresa autuada emitiu notas fiscais cujo destinatário das mercadorias, papel imune, nunca demonstrou qualquer possibilidade operacional, como constatado pela fiscalização, folha 6435. E a imunidade somente ocorre quando a finalidade é a impressão de livros, jornais e periódicos. Sendo outro destino, ocorre o desvio de finalidade, como no presente caso, e dessa forma não prevalece o benefício fiscal, já que não precisa os requisitos indispensáveis para tal, nos termos do artigo 156 da Constituição Federal. A fiscalização comprovou que o endereço comercial era um local sem qualquer elemento de prova que justificasse se tratar de estabelecimento apto à prática de atividade industrial gráfica ou impressão, sendo apenas uma sala e não apresenta qualquer tipo de armazenagem. E quando foi notificado a apresentar uma série de documentos, não atendeu a notificação, ou seja, nada apresentou que afastasse a consideração de desvio de finalidade na realização das operações, nas quais aquele contribuinte constou como destinatário das mercadorias elencadas, ou que o papel que representa o objeto mercadoria de tais operações teve como fim a impressão de livros, jornais periódicos. Embora a empresa autuada tenha perguntado acerca da regularidade e das cautelas adotadas em relação aos seus clientes quanto à situação fiscal, alegando que não encontrado restrições no momento da elaboração do seu cadastro para credenciamento do cliente, a mera consulta à casa Sinteg não tem condão de comprovar a veracidade da operação e boa-fé dessa empresa. Aliás, a jurisprudência dos tribunais condiciona a boa-fé contribuinte à observância a 4 requisitos fundamentais simultâneos: comprovação de ocorrência da relação comercial, compra e venda, transporte, etc., relatório de apuração em momento posterior aos negócios efetuados. 3. A verificação constante das informações do SINDEC, indicando a regularidade do contribuinte e supostamente destinatário das mercadorias. 4. Pagamento comprovado ao emitente das notas fiscais e dos valores nela identificados através da instituição financeira. A empresa atuada não carregou para os autos arcabouço probatório capaz de elidir o trabalho fiscal, limitando-se a juntar extratos bancários e lançamentos em livros fiscais, DOC 45 do Conselho de Defesa. Ou seja, requisitos acima mencionados não foram atendidos, tendo o fisco exigido o ICMS diante da impossibilidade de se determinar o destino dando as mercadorias. Ou seja, do papel destinado à impressão de livros, jornais, periódicos, que são beneficiados pela não incidência prevista no inciso 13, artigo 7 do RICMES, pois o suposto destinatário à época não estava em situação regular perante o fisco. No tocante à alegação que é credenciada no RECOP, há que se observar que tal credenciamento é apenas um elemento para comprovar a regularidade à época do negócio jurídico realizado e não há que ser considerado em separado ou suficiente para tanto, sendo que o artigo 2º da portaria CAT 14/2010, que institui a disciplina, ou RECOP, contém ressalva expressa do que o credenciamento no sistema não afasta a verificação de qualquer tempo de eventuais irregularidades nas operações realizadas e de responsabilidade pelos tributos devidos por pessoa jurídica, tendo adquirido
o papel beneficiado com a não incidência dele outra destinação, caracterizando o desvio de finalidade. Por conseguinte, o acervo probatório, ainda que a empresa autuada tenha apresentado alguma documentação, não é capaz de comprovar sua veracidade em relação às operações que foram objeto do presente auto de infração. Tendo em vista que, além acima destacado, ela não apresentou provas das tratativas comerciais, como, por exemplo, mensagens trocadas, ordem de serviço, contratos, ou mesmo o representante comercial ou contato da empresa fornecedora. Quanto à alegação que deveria ser aplicada à alíquota interestadual pelo fato de suposto cliente estaria localizado no Paraná, observe que o imposto foi cobrado em razão do descumprimento de requisitos sobre o qual se daria benefício fiscal estabelecido. Porém, o papel não teve o destino ou finalidade específica, conforme amplamente apurado, qual seja de impressão, jornais, livros e periódicos, restando a correta capitalização legal nos termos do parágrafo 4º, artigo 36 do RICS. As multas são aplicadas, as multas aplicadas estão previstas em legislação vigente, eficaz especificamente no artigo 85 da 6.374, não havendo que se discutir acerca do seu montante, bem como a de sua atualização, valor básico, objeto da súmula 3 desse egresso tribunal. É legítimo, portanto, a incidência de juros diários no artigo 93 da 6.374, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados ao feiro constitucional não podem ser apreciadas a seara administrativo para o exercício do controle de constitucionalidade. Essas questões decorrentes da legislação estadual e seu eventual excesso devem ser discutidas no Poder Judiciário. Na questão da Selic, já pacificou a matéria através da súmula 10 em sua versão revisada, da qual descreve. Desse modo, deve os juros de maior incidência sobre o espaço sobre a multa ficarem limitados à taxa Selic com fundamento na súmula 10 da sua versão revisada. Por todo acima imposto, decido e conhecer e dar provimento parcial ao recurso de ofício para, em observância da súmula 10 desse egresso do Tribunal de Impostos Tributários, determinar os juros de mora incidência sobre o principal e para atualização do valor básico de multa fique limitado à taxa Selic e reformar a decisão proferida em sério julgamento de defesa para restabelecer o auto de infração. Essa é o meu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Só pediria fazer o registro do voto. Ok, presidente. Está registrado, presidente. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrar a votação. O recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e parcialmente provido. Nos termos do voto do Dr. Carlos. Passar processo de JR Delivery Comercial Limitada é recurso originário de minha relatoria e foi solicitado a vista pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Posso registrar meu voto, presidente? Sim, só um momento, já é possível. Obrigado. Eu registrei o voto, presidente. Eu indago se você vai
rememorar o seu voto ou já posso tratar do meu? Eu vou fazer um pequeno resumo do processo e do meu voto. É um recurso ordinário, é uma acusação fiscal só, deixar de pagar ICMS uma vez que emitiu notas fiscais eletrônicas, amparado pelo CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, invocando a hipótese de não incidência do ICMS, artigo 7º, inciso 1 do regulamento. Embora notificado, deixou de comprovar a destinação de dados mercadorias acobertados pelas notas fiscais eletrônicas anteriormente citadas. No meu voto, eu verifiquei que os destinatários, de fato, não eram armazém geral e nem depósito fechado, registrado como tal na junta comercial. E a jurisprudência da Câmara sobre esse TIT exige essa condição para usufruto da isenção. Depois tinha uma segunda questão, que talvez seja a questão um pouco mais de análise das provas dos autos, em relação ao item 2 do meu voto, que ele alega erro no critério jurídico. Eu diz o seguinte, que para o exercício de 2013, o auditor fiscal atuante acolheu os cálculos realizados pela recorrente, uma vez que a discriminação pormenorizada das mercadorias das notas fiscais. Essas mercadorias estariam compondo as cestas comercializadas pela autuada. Assim, deve ser recolhida a pretensão autuada, devendo a agência fiscal incidir os valores indicados às referidas folhas 4.607, 4.626, 4.636 e 4.640. Para o exercício de 2014, as notas fiscais discriminam as mercadorias apenas como Sexta Alegria, Sexta Amor, Sexta Felicidade e Sexta Amizade. A declaração da autuada dos produtos e dos valores que compõem tais cestas não pode ser colhida, pois é unilateral da parte interessada e não há confirmação por subsídios, razões pela qual também não se pode presumir que sejam as mesmas do exercício anterior e, em tese, as referidas cestas poderiam conter qualquer produto. As notas fiscais de venda ao Carrefour não trazem indicação de que os produtos discriminados seriam de qualquer das referidas cestas e são bem fungíveis, isto é, não é possível atestar com certeza o alegado pela autuada. A alíquota do imposto às operações internas é 18%, sendo a regra geral. A tributação diversa da regra geral, a alíquota e base de cálculo são determinadas especificamente pela legislação de acordo com a mercadoria e a operação, e não há qualquer previsão nesse sentido para os produtos discriminados fiscais que indicam o CFONCM 4819-1000, caixa de papel, cartão ondulados. Assim, não havendo nas notas fiscais discriminação dos produtos que inserem tributação diversa, a regra geral nem prova o suficiente como exposto. Em sentido contrário, deve ser mantida a aplicação da alíquota de 18% como realizado pelo fisco para as operações do exercício 2014. Eu apliquei a súmula 10 para limitar a aplicação do juros da taxa Selic e também observei a súmula 13 para manter a atualização do valor base de cálculo da multa. Teve a alegação de caráter confiscatório da multa, matéria pacificada na Câmara Superior desse TIT, em desfavor da recorrente, e conclui meu voto. Conheço o recurso ordinário e parcial provimento para que a agência fiscal, referente ao exercício de 2013, incida sobre os valores indicados às folhas tais e quais, limitar a aplicação de juros ao montante do imposto e à multa da taxa Selic e, no mais, manter integralmente as demais agências fiscais. Foi assim que eu votei. Bem, eu vou proceder. Oi, estão me ouvindo, né? Sim. Tá, vou proceder à leitura do meu voto. Relativamente simples. A acusação fiscal implica, portanto, na falta de pagamento de ICMS em face da emissão de notas fiscais eletrônicas amparadas pelo CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, tendo em vista a falta de comprovação da destinação das mercadorias representadas na luz da documentação fiscal para consideração da não incidência do imposto estadual nos moldes do artigo 7º, inciso 1º do regulamento do ICMS. A recorrente sustenta, entre outros, a ausência de fato gerador nas saídas de mercadorias abarcadas pelo presente auto, saídas essas ocorridas, de acordo com o relato da infração, em específicos meses dos exercícios de 2013 e 2014. Em que pese o bem elaborado voto do ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens, discordo da data vênia do mesmo pelos motivos delineados a seguir. Em controvérsia, no caso concreto, não se tratar de realização de operações mercantis entre a recorrente e a Mascarenhas e Dias, 2013,
e a ELC, Comércio e Administração de Bens Próprios, 2014, pela clara configuração de simples remessa de mercadorias àquelas pessoas jurídicas para armazenamento e guarda com ulterior venda a terceiro, Carrefour. Esta última operação sujeita a tributação pelo ICMS. A recorrente demonstra, na peça recursal, a não ocorrência de operações mercantis. Em relação ao exercício de 2013, informa planilha de informações das notas de armazenamento, DOC 5, e planilha das notas de venda, DOC 6, relacionadas às cestas intituladas Amizade, Amor, Felicidade e Paz. Notas fiscais emitidas tendo como destino armazém, DOC 7, e notas fiscais para venda, DOC 8. No que diz respeito ao exercício de 2014, indica planilha de informações das notas de armazenamento DOC 9 e planilha das notas de venda DOC 10, pertinentes às cestas Amizade, Amor, Felicidade e Paz. Notas emitidas tendo como destino armazém DOC 11 e emitidas para venda DOC 12. Informa ainda que as mesmas quantidades de produtos que foram enviadas às pessoas jurídicas, Mascarenhas e Elcre, igualmente foram posteriormente vendidas ao Carrefour. Diferente do que apregou o trabalho fiscal, o fato gerador do ICMS decorre tão somente de operação relativa à circulação de mercadoria, compreendendo o negócio jurídico mercantil, não incidido sobre qualquer espécie de circulação. Aí, em itálico, operações, na forma mencionada no ordenamento jurídico, para a materialidade do ICMS, consistem em ato jurídico que impliquem transmissão de um direito, como é o caso da venda de mercadorias, somente aí incidindo o imposto em comento. Demanda, diferente do que se constata no caso vertente, transferência do domínio de certa coisa, mercadoria, mediante pagamento do preço, regra geral. Dito de outra forma, não há produção de efeitos tributários sem efetiva transferência de titularidade da coisa comercializada. Da mesma forma, não vejo, no caso enfoque, a necessária, em itálico, circulação de mercadorias para a incidência do ICMS na forma pretendida nesta autuação fiscal. Até porque, e aí eu cito a doutrina de Zé Eduardo Soares de Mello, no que atina ao significado de circulação, né, em contraposição em detrimento à mera circulação física, né, sem a modificação da titularidade das mercadorias. Em voto proferido pelo ilustre julgador Carlos Américo Domeneghetti Badia, em sessão de julgamento realizada em 2017 na Superior, no processo, aí eu menciono o auto 40.56260-8, mencionado no voto do ilustre relator, fora consignado o quê? E aí a parte que mais interessa do voto do Badia é aquela em que fala que precisa haver a transferência de titularidade de mercadoria e não a mera remessa para imputação do ICMS. Situação semelhante se extrai do caso vertente, porquanto igualmente não houve transferência de titularidade entre a recorrente e as pessoas jurídicas Mascarenhas, 2013, e Elcre, 14. E essa circunstância é incontroversa no processo. Mas tão somente a remessa de mercadorias para as aludidas empresas para o fim de armazenamento, fato que afasta o gravame tributário pela falta de ausência de configuração da materialidade do ICMS. O trabalho fiscal estaria adequado se o fundamento legal consubstanciasse descumprimento de deveres instrumentais pelo não atendimento a específicos requisitos formais exigidos em norma paulista. No que concerne ao perfazimento de negócios jurídicos com a Mascarenhas, conquanto figure em cadastro da Cefaz expressa exclusão da atividade de armazém geral, por outro lado, inconteste no processo, reitero, a inexistência de qualquer operação mercantil. Em outros termos, não existe circulação jurídica de mercadoria com a decorrente transferência de domínio entre as partes contratantes, recorrente e Mascarenhas, elemento essencial para a incidência do ICMS. O fundamento contido no presente voto, suficiente para a demonstração do desacerto do auto em exame, dispensa análise dos demais argumentos expendidos na peça recursal. Em face do exposto, conheço do provimento ao recurso ordinário para cancelar o auto lavrado, tendo em vista a insubsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Os votos já estão registrados. O processo está em discussão.
Não havendo inscritos, vou Senhor encerrar. presidente, só Sim. informar que, de acordo com os autos, eu estou de acordo com o voto de Vossa Senhoria, no sentido de que, muito mais do que simplesmente não ser um depósito fechado, o fato gerador é a saída da mercadoria a qualquer título. Isso está muito bem claro na legislação. Então, entendemos que a infração é procedente, o autor do feito acolheu as mercadorias acolheu a argumentação da autuada no sentido de que as mercadorias que ela enviou, algumas não haveriam de ser tributadas a 18%, então estamos de acordo com o voto do senhor relator. Obrigado. Agradeço ao Dr. Pedro. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciar a votação, prevalecer o meu voto. Então, o recurso de JR Delivery Comercial Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 15 de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jair encerrar a gravação.